O celibato foi instituído no ano 386 por Cirício, bispo de Roma, e mantido ainda hoje pela Igreja Católica. Consiste na proibição do casamento aos padres, aos monges, freiras e superiores. Convém lembrar que os apóstolos eram casados. Pedro, a Bíblia diz que Jesus curou a sua sogra, então ele tinha uma esposa. A Bíblia chama o celibato de doutrina de demônio, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 3. O celibato deve ser voluntário e não algo como condição impostas para se tornar padre. Nem a igreja, nem o Papa e nem ninguém tem o direito de proibir o direito concedido por Deus ao homem em Gênesis 2, versículo 18, em 1 Coríntios 7, versículo 2. A Bíblia diz que convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Então, como vem a Igreja Católica dizer que o padre não deve se casar e que ele deve se casar com a igreja? Aí você vê casos bárbaros de freira se prostituindo, de padre cometendo pedofilia, estrupando criança, de padre com homossexualismo, troca-troca entre eles. Tudo isso por falta de obedecer à palavra de Deus, que a Bíblia diz que o sacerdote deve ser marido de uma só mulher e que ele deve ser irrepreensível. Quando Deus criou o homem, Deus não criou Adão e Eva e criou um padre do lado. Não, ele criou homem e mulher e disse que esses deveriam se casar e se tornar uma só carne. Então eles estão completamente errados a respeito do celibato. Quando a Igreja Católica diz que o padre não deve se casar, que ele é casado com a igreja, eles proíbem o padre de casar porque com medo daquele padre deixar herança para os filhos e para a família se ele vier a falecer. E se ele não tiver esposa, todo o patrimônio que ele conseguir fica para a igreja. Isso é a ganância e não a obediência à palavra de Deus. O purgatório foi aprovado em 1439 no Concílio de Florência, mas já existia desde 1070. Ensina que cada cristão parcialmente passar por um processo de purificação através de um sofrimento punitivo para depois entrar no céu. Essa crença veio do paganismo, é muito antiga e não há espaço para ela na Bíblia. Muitas religiões elas inventaram o seu próprio purgatório. Nós vemos que os católicos têm o purgatório deles, as testemunhas de Jeová têm o purgatório deles. Nós vemos que os mórmons desenvolveram um purgatório e todos eles tentam tirar Jesus do centro das atenções e colocar algo no meio entre Jesus, o nosso Salvador, e alguma coisa que pode salvá-los. Isso é um pecado gravíssimo, você tirar Jesus do lugar de Jesus e colocar alguma coisa que pode salvar também. O purgatório das testemunhas de Jeová, eles dizem que após a pessoa morrer, ele está perdoado de todos os seus pecados que cometeu na terra e que a morte então zera o saldo que ele devia e ele vai ressuscitar no milênio. E se essa pessoa fizer obras boas, aquela pessoa permanece viva, e se ela pecar no milênio, ela volta a morrer para sempre. Então isso é uma maneira de tirar Jesus do centro da salvação e colocar a morte como um meio de redenção dos pecados. Então seria injustiça você servir a Deus e ter uma vida santa, e após você morrer, a morte perdoa os seus pecados e qualquer erro que você cometeu. E se um bandido, um assassino, alguém cruel, alguém pecaminoso, alguém abominável aos olhos de Deus também, ele levou uma vida extravagante, uma vida de derrota, mas após ele morrer, ele também será perdoado. E você que levou uma vida santa, que valor tem nisso então? Esse purgatório da Igreja das Testemunhas de Jeová está errado, porque ele se baseia em Romanos capítulo 6, que a Bíblia fala que aquele que morreu para o mundo
está livre do seu pecado. Aquilo ali se fala do batismo, é um simbolismo de quando uma pessoa está sendo batizada, ela está morrendo para o mundo e ressuscitando com Cristo. Não é isso que as Testemunhas de Jeová interpretam errado esse versículo. Ele se baseia também em Romanos 8:23, que diz que o salário do pecado é a morte. Então eles dizem que a morte então quita a dívida da pessoa. Isso está completamente errado, porque não haveria necessidade de Jesus morrer naquela cruz se a morte já vinha fazendo o papel de redenção, de perdoar pecado, de salvar o homem, de o purificar. Para que Jesus morrer? Então seria desnecessário a morte de Jesus. E também será desnecessário você servir a Deus. Será inútil, porque você serve a Deus e o ímpio não serve, e quando ambos morrer, os dois serão perdoados pela morte, ressuscitar no milênio para fazer o último teste de obras boas ou obras ruins. As Testemunhas de Jeová, elas negam o sacrifício de Jesus. O Espiritismo também diz que o homem reencarna, morre, reencarna, nasce, morre, reencarna, e ele vai passando por vários karmas até chegar à perfeição. Todos esses ensinamentos, cada um deles tenta tirar Jesus do papel de Jesus e dar alguma coisa, o papel que é de salvação que só pertence a Jesus. E nenhum deles é verdadeiro. Você não vai reencarnar porque a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma vez só, e depois da morte é seguido-se o juízo de Deus, em Hebreus 9, versículo 27. Então não existe reencarnação, existe uma morte só, e após essa morte virá o juízo de Deus. Você vai prestar conta diante de Deus do que você fez ou deixou de fazer.